Amém, graça e paz, bom dia. Graça e paz. Amém, glória a Deus. Antes de iniciar a ministração da palavra do Senhor, quero lembrar vocês que essa semana a gente tem PG sexta-feira. Nós teremos o PG no Bela Vista, Vila Nova Cachoeirinha. E essa semana o nosso irmão Edvaldo e a Carol estão de férias. Vão viajar. Então, nós teremos PG na casa da Camila? Glória a Deus. Então, na casa da Camila, na sexta-feira, tá? Então, a gente vai avisar melhor no grupo da igreja, comunicados, e também no grupo do PG. Nessa semana, nós teremos PG na casa da Camila, na Vila Nova Cachoeirinha e Bela Vista. Amém? Participem, não deixem de ir. E quinta-feira, oração. Quinta-feira, oração. Amém? Sábado, às 10 horas, Nélia? 9h30. Culto de ação de graças. Culto de ação de graças, 9h30 da manhã. Aqui na igreja. Só que o pessoal anda meio preocupado aí, porque disse que ia ter alguma coisa para comer aí e tal, e quem está organizando é a Clara. Quem é a equipe? A Clara, a Nicole e a Marinês. E esperto foi o Edvaldo, que já tem uma desculpa para falar que vai viajar. Não, já dispensaram a Lília. Nélia dispensou a Lília. Nélia falou assim: pode ficar tranquila que a Clara, a Marinês e a Nicole estão cuidando de tudo. Ó, vamos lá. Então, aqui, ó. Confia. Então, não deixem de vir prestigiar tudo que a Marinês e a Clara e a Nicole vão preparar aqui, viu? E é verdade. É verdade. Pessoal, a expectativa, a régua está bem alta. A expectativa está altíssima, né? Vai ser uma surpresa o evento. Vamos se surpreender, com certeza. Bom, vamos lá. Abra suas Bíblias em segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1. Nós vamos continuar a leitura do texto de Tessalonicenses, agora na segunda carta. Nós falamos a semana passada sobre o texto de Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5, finalizamos primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e agora nós vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E hoje nós vamos falar sobre segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Então vamos ler aqui o verso número 1 em diante. Hoje nós vamos ler todo o capítulo 1, que diz assim: nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais e seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso, nós nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre a perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino, pelo qual estão sofrendo. Em sua justiça,
Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós na revelação do Senhor Jesus. Quando ele vier do céu, virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer as boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e de seu glorioso poder. No dia em que ele vier, receberá a glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isto inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. Assim, continuamos a orar por vocês, pedindo ao nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motivar a fazer. Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês e vocês serão honrados com ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai de amor, Deus de poder e graça, em nome do teu Filho amado, uma vez mais, Senhor, nos colocamos na tua presença. Queremos te pedir, a Deus Santo, para que o Senhor venha trazer, a Deus, a iluminação da tua palavra, que o Senhor possa falar, a Deus, da tua igreja, de uma forma especial, assim como o Senhor tem feito nas outras semanas, que o Senhor possa fazer hoje. Derrama, Senhor, da tua graça e que nós possamos, ó Deus, não ser somente ouvintes, mas também praticantes da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, amém. Primeiro, a gente precisa entender um pouco o contexto que essa segunda carta está inserida. A igreja de Tessalônica, ela foi fundada por Paulo e logo em seguida Paulo se vê obrigado a sair da cidade por conta da perseguição. Os cristãos em Tessalônica, eles haviam sofrido uma intensa perseguição desde que eles haviam se convertido. E ao que indica a carta, essa perseguição se intensificou, essa perseguição aumentou. Entre a primeira e a segunda carta, as coisas começaram a ficar ainda mais difíceis para aqueles cristãos. O que aconteceu naquela ocasião? Na primeira carta, Paulo está falando a respeito, um dos assuntos que Paulo trata na carta é a respeito do dia do Senhor. Na segunda carta, Paulo vai enfatizar que o dia do Senhor ainda virá. Porque uma vez que o que antecede o dia do Senhor é a perseguição, é o levante, são coisas ruins que aconteceriam na igreja, os tessalonicenses começaram a dizer que o dia do Senhor já havia chegado. Eles declaravam que o dia do Senhor já era aquele tempo que eles estavam vivendo, já que o que precedia a segunda volta de Cristo era a perseguição e o sofrimento, eles falaram assim, então o dia do Senhor já chegou. Só que o que acontece decorrente disso? Muitos cristãos naquela ocasião pararam de trabalhar. Eles simplesmente deixaram seus afazeres, largaram tudo, abandonaram tudo. Porque criam que o dia do Senhor havia chegado. Eles sabiam que era um momento de perseguição. Só que na segunda carta, Paulo ele vai falar sobre isso, dessas dificuldades, e recomendando que eles voltassem a trabalhar, voltassem às suas vidas, porque ainda não havia chegado o dia do Senhor. Que aquela perseguição tinha um outro propósito que não era necessariamente a volta de Cristo. É sobre isso que Paulo vai tratar. A volta de Cristo seria precedida por perseguição, por circunstâncias que intensificariam as dificuldades na vida do crente. A gente já falou sobre isso algumas vezes. Mas não era o que estava acontecendo naquela ocasião. Então, quando Paulo escreve a primeira carta, ele vai enfatizar na esperança, no amor, na fé. E depois do envio dessa primeira carta, a perseguição ela aumenta. E aí é onde Paulo vai trazer essas orientações. Essa carta foi escrita muito próximo da segunda carta, talvez 4 anos depois, 5 anos depois, não era muito tempo. Só que ele vai falar algumas coisas. Então, a primeira coisa que Paulo faz, quando ele escreve a carta, é se identificar. Então, ele se identifica como sendo o autor da carta e também junto com as pessoas que o ajudaram na elaboração daquele documento e que estavam com ele nas suas viagens, que era Silas e Timóteo, que escreviam aquela carta para a igreja. E aí ele vai dizer quem que é o destinatário daquela correspondência. São os cristãos que estavam em Tessalônica. Ou seja, havia uma igreja ali,
ao qual aquela carta estava endereçada. Aquela carta não era para todo mundo, o mundo inteiro, para todas as pessoas do mundo. Era uma carta que era para a igreja. Aquela carta estava sendo enviada para a finalidade de consolar e de fortalecer a fé dos irmãos da igreja de Tessalônica. E ele vai dizer que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, lhes dê em graça e paz. Ou seja, ele dá uma saudação indicando que a graça e a paz vinham do próprio Deus. Depois que ele faz isso, ele inicia com uma ação de graças. O que é ação de graças? É um agradecimento. Ele vai falar, irmãos, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês. E aí ele vai fazer um elogio àquela igreja. Ele fala, pois sua fé tem se desenvolvido cada vez mais, seu amor uns pelos outros tem crescido. Ou seja, apesar de todas as dificuldades que aquela igreja enfrentava, aquela igreja ela crescia, ela amadurecia, ela demonstrava mais afeto, mais amor, mais desenvolvimento, e tudo isso refletia em quê? Em crescimento. Então, uma das marcas uma das marcas de uma igreja saudável que nós temos vivido aqui também, uma das marcas de uma igreja saudável é que uma igreja saudável ela cresce. Então, aquela igreja, por ter fé e amor uns pelos outros, aquela igreja crescia. Imagina, por exemplo, se você chegasse num lugar, ao invés de você encontrar afeto, amor, você encontrasse hostilidade. Pessoas que não gostam uma das outras. Se você começasse a fazer parte de um grupo, e aí no momento que você chega, você começa a ouvir as pessoas falando de outras pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem, a gente teve a inauguração da loja e eu estava recebi um amigo lá, que é dono de uma loja também. E eu comecei a falar para ele das coisas que ainda não estavam prontas na loja. Daquilo que ainda faltava fazer. Haviam algumas coisas ali por fazer. Ele falou assim, irmão, isso só você sabe, só você está vendo. Para todo mundo a loja está pronta, a loja está 100%. Ninguém está vendo essas dificuldades que você está falando. Ninguém está vendo. Isso é uma coisa que você sabe que precisa resolver, mas as pessoas estão vendo a loja pronta, está tudo lindo, está tudo perfeito, está tudo maravilhoso. Uma vez eu ouvi uma pregação do reverendo Davi Charles Gomes. E ele era chanceler do Mackenzie. Pastor presbiteriano, chanceler do Mackenzie. E ele falando a respeito de um assunto, o que ele estava tratando naquela ocasião, ele estava tratando da excelência da pregação, do ofício de pregar. E uma das analogias que ele fez é como se quando você chegasse na casa de uma pessoa, você fosse comer um bolo. Quando você chega na casa de uma pessoa, por exemplo, eu chego na casa da Marinês. Eu chego na casa da Marinês e ela vai oferecer um bolo para a gente. Ela sempre nos recebe com um bolo. Quando ela vai mostrar o bolo, ela mostra a obra pronta, o bolo pronto. Parece até que aquele bolo foi comprado. Parece. Só parece. Ela não vai mostrar a cozinha suja, os ovos quebrados, o lixo, o forno, porque isso não importa. O que importa, eu estou falando bem de você. Ouve de novo. Ela mostra a obra pronta, o bolo pronto. Ela não mostra a cozinha. As pessoas quando chegam na nossa casa, às vezes a gente tem aquela mania de chegar, entra alguém em casa, qual que é a primeira coisa que a gente fala? Não repara a bagunça. O que a pessoa faz? Repara a bagunça. Repara a bagunça. Então, uma das marcas de uma igreja saudável é que essa igreja, ela demonstra afetuosidade, amor, e como resultado disso, a igreja cresce. Quer dizer que a igreja não tem problemas? Tem problemas. Como uma família tem problemas. Um trabalho tem problemas.
Só que esses problemas, eles não precisam ser aparentes, ninguém precisa estar se degladiando. Eu não preciso chegar num PG, no Jardim Santa Cruz, e aí tem um convidado lá, ouve alguém falando mal de alguma coisa que aconteceu no PG da Vila Nova Cachoeirinha. Já pensou se isso acontece? Qual que é a sensação que aquela pessoa que está chegando vai ter? Falei, eu não vou ficar aqui não. O pessoal não tem amor, não tem consideração, não tem carinho, não tem afetuosidade, né? Então, quando a igreja demonstra esses sinais de amor, de companheirismo, de afeto, das pessoas pertencerem ali umas à vida das outras, ou seja, quererem estar perto, quererem estar junto, vai acontecer o quê? Essa igreja vai crescer. Olha só o que ele diz: seu amor uns pelos outros tem crescido. Por isso nos orgulhamos de falar às outras igrejas de Deus sobre a sua perseverança e fidelidade em todas as perseguições e aflições que vocês têm sofrido. A igreja não tinha problemas? Tinha. Muitos problemas. Não eram poucos, eram muitos problemas. Era uma igreja que sofria perseguição. Era uma igreja que sofria aflição. Era uma igreja que tinha ali as suas dificuldades. Imagina se a gente começasse o culto e terminasse o culto falando dos nossos problemas, só das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e não viesse aqui para adorar a Deus, para exaltar a Deus, para louvar a soberania de Deus, para exaltar a glória de Deus, para exaltar a confiança que temos em Deus. O que ia acontecer? A gente ia vir aqui só para reclamar da vida. E muitas vezes isso é o que acontece, não na nossa igreja só, ou na nossa vida comunitária, mas na nossa vida cotidiana. Deus havia libertado o povo do Egito, ou seja, qual que era a pior coisa que havia acontecido com o povo até aquela ocasião? Escravidão. Uma nação inteira escravizada. Uma nação inteira. Eles passam 400 anos orando para quê? Para Deus libertá-los. Eles passam anos orando: Senhor, nos liberta, Senhor, nos liberta, Senhor, nos liberta, Senhor, nos liberta. Envia um libertador. Quando isso acontece, a primeira coisa que eles fazem quando saem do Egito, celebração. Aí eles cantam aquela música que vocês gostam. Agora é só vitória. Agora é só vitória. Aí outra pessoa vai e canta uma outra música. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, mas a minha vitória tem sabor de mel. Olha que lindo isso. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que lindo isso. As pessoas estavam ali celebrando porque haviam saído do deserto. Só que no meio, logo que essa euforia de ter saído do Egito acaba, as dificuldades começam. Às vezes a pessoa ela vem para a igreja, ela vem para Cristo numa euforia, porque ela vivia escravizada. E de repente, as aflições começam. Porque alguém te levou a acreditar que uma vez que você se entrega a sua vida a Cristo, tudo vai dar certo na sua vida. Alguém um dia contou essa mentira para você. E isso é uma mentira. Porque essa igreja ela era recém-convertida, e desde quando a igreja foi fundada, tudo não estava dando certo para eles. Eles estavam sofrendo perseguição e aflição. Só que eles tinham esperança deles em Cristo. O que refletia nisso? Que ao invés da igreja morrer, ao invés da igreja diminuir, ao invés da igreja fechar, a igreja crescia. O que acontece com o crente genuíno é que ele cresce em meio à dificuldade, em meio à perseguição, em meio ao levante, em meio às aflições.
Tem uma pessoa que é o meu coach favorito, e não é o Pablo Marçal, é o pastor Ricardo. Pastor Ricardo diz: Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Mar calmo nunca fez bom marinheiro. Já ouviu isso, Rafaela? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. A Bíblia diz que quando o povo de Israel começou a ser afligido no Egito, quanto mais eles eram afligidos, mais eles cresciam. Mais eles aumentavam. E aí Paulo diz que mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às perseguições que eles haviam sofrido, eles haviam perseverado em fidelidade e isso trazia para eles também crescimento. Então, no versículo 5 ele vai dizer o quê? Que essa perseguição não era um prenúncio que o reino de Deus já havia vindo. Não era a segunda vinda de Cristo ainda, como Paulo havia anunciado, que a segunda vinda de Cristo seria precedida por perseguição, por luta, por dificuldade. Ele diz que esse sofrimento ele tinha uma outra finalidade. Qual que é a finalidade do sofrimento que nós passamos hoje? Qual que é a finalidade das dificuldades que nós passamos hoje? Se a gente fizesse aqui uma roda para falar de problema, alguém tem algum problema para falar? Eu tenho. Alguns. Não são poucos, eu tenho. Pastor André, quando ele fala comigo, ele fala assim, tá tudo bem? Eu falo, André, tirando o que tá ruim, tá tudo bem. Tira o que tá ruim, tá tudo bem. Então, a gente tem que fazer muitas vezes igual a mulher sunamita. Estava com o filho morto, vai ao encontro do profeta, o profeta manda o seu servo pergunta para aquela mulher, vai tudo bem contigo? Ela fala, vai tudo bem. Porque se a gente for contar problema, não vai sobrar tempo da gente falar de dificuldade, de problema. Mas o mesmo Deus que permite a aflição, a angústia, a perseguição, Ele dá também o escape. Ele providencia também o meio pelo qual nós sairemos daquela dificuldade. E no verso número 5 ele vai dizer assim, Deus usará essa perseguição para mostrar que seu julgamento é justo e para torná-los dignos de seu reino pelo qual estão sofrendo. Está sofrendo? É para você se tornar digno da recompensa que Deus tem para a sua vida. Você sabe o que significa isso? É que Deus usa o nosso sofrimento para trazer para nós dignidade de pertencimento ao reino que Deus já nos prometeu. Mas a Bíblia vai dizer também que nenhum sofrimento, nenhuma dor, nada disso pode ser comparado com a expectativa da glória de Deus. Nada pode ser comparado. Nada, 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 nada. Romanos capítulo 8 vai dizer que nem a morte, nem a profundidade, nem a altura, nem as coisas passadas, nem as coisas que estão por vir, nada pode nos separar do amor de Deus. E nada pode tirar essa graça, essa glória daquilo que em Deus há de ser revelado em nós. Então ele vai dizer que essa perseguição mostrará que o julgamento de Deus é justo para quem? Para quem que era esse julgamento? A perseguição que aqueles cristãos haviam sofrido. Para quem que é esse julgamento? Esse julgamento é para aqueles que estavam contra aqueles irmãos. O que Deus estava dizendo? O que Paulo estava dizendo? Fiquem tranquilos. Deus é justo. Se levantou contra você, fique tranquilo. Roubou você, fique tranquilo. Feriram você, fique tranquilo. Toda essa perseguição, há um propósito de Deus nisso. Na sua vida, é para que você se torne digno do reino. Na vida do outro, é para que a justiça de Deus se cumpra. Porque Ele é justo. A gente não precisa se preocupar com isso. Hoje a gente vive num mundo que, principalmente para quem mora
na comunidade é um tal de chamar os irmãos, né? É a igreja que vai? Quando chama os irmãos? Hã? Aconteceu alguma coisa? Vou chamar os irmãos. Rapaz, eu nunca fui numa reunião dessa. Eu? Não, porque eu sou irmão. Ah, mas eu sou irmão. Porque se acontece alguma coisa, porque a gente acha que há alguma justiça naquilo que a gente faz. E a nossa, muitas vezes, justiça, até a nossa justiça, sabe o que a Bíblia vai dizer que é? Sabe o que a Bíblia vai dizer que é? Você já passou um pano na casa, a casa muito suja? Sem lavar. Você não lavou a casa. Você pegou e só a sujeira, você só passou o pano. E saiu passando pano? Saiu passando pano. E depois você joga aquele pano dentro da água que você fica com nojo de pegar o pano? Já ficou com nojo de pegar num pano que você usou para limpar? Aquele pano é o que você usou para limpar. Ou seja, um pano de limpeza. Você ficou com nojo de pegar aquele pano? Alguém já? Já? O que é isso? É um trapo de imundícia. A Bíblia vai dizer que a nossa justiça é um trapo de imundícia. Aquilo que para a gente acha que é algo que limpa, alguma coisa que é bom, é pior do que a própria sujeira. Eu falei aqui, num dos PGs, de umas semanas atrás, lá na casa da pastora Clara, e eu citei um exemplo, que eu digo assim, que eu falo isso de uma forma até com vergonha. Com vergonha. Porque não passa de uma hipocrisia. Mas eu odeio injustiça. Odeio ver uma pessoa sendo injusta com outra. Eu falo isso com vergonha. Porque isso é hipocrisia. E às vezes a gente fala assim, eu não gosto de injustiça. Um homem batendo numa mulher, dois homens batendo em um homem, um mais forte batendo no mais fraco, uma pessoa explorando a outra comercialmente. Essas coisas são injustiças que existem na nossa sociedade. Está enraizado na nossa sociedade. A injustiça está enraizada na nossa sociedade. Um querendo levar vantagem em cima do outro. São injustiças. E um dia eu achei que uma pessoa estava sendo injusta comigo. E eu queria resolver aquilo de qualquer jeito. Eu não aceitava aquilo. Eu não aceitava. Falei assim, isso é uma injustiça. Não aceitava de jeito nenhum. Aquilo me consumiu. E eu, na minha ânsia de justiça, eu estava acusando uma pessoa injustamente. Aquilo que para mim era justiça, o injusto era eu. O cara estava certo e eu estava falando que o cara estava errado. Acusei a pessoa injustamente, dizendo para mim que aquilo era justiça, e eu estava sendo injusto. Então, a gente tem que confiar que o nosso Deus, ele é justo. Porque senão a gente vai sempre buscar uma justiça que não nos pertence, a gente nunca vai ser justo a ponto de executar a justiça, mas Deus sim. A balança dele é precisa. O julgamento dele é justo e sem medida desonesta. Não sei se vocês sabem, mas o símbolo da justiça é uma balança. E a justiça, que é a personagem do judiciário, ela usa o quê? Uma venda. Por quê? Tem um princípio jurídico na justiça brasileira que é da isonomia.
onde todos são iguais perante a lei. Isso é verdade? Isso é verdade? Sim ou não? É a mesma coisa uma pessoa roubar e um político roubar? Sim ou não? Não é. Uma pessoa pobre cometer um crime é a mesma coisa que uma pessoa rica cometer um crime? Sim ou não? Vocês já viram alguém ser preso porque matou alguém, mesmo que seja acidentalmente? Já? Já? Já viu um rico ser preso porque bêbado atropelou e matou alguém? É recorrente casos, às vezes, de famosos se envolverem em acidentes de trânsito, bêbado, às vezes sem carta, em alta velocidade, e passarem impune? Sim. Porque a justiça humana, ela é falha. É o trapo de imundícia. O que Deus está dizendo? Que essa perseguição, ou seja, aquilo que as pessoas faziam contra a igreja, tinha uma finalidade para a igreja. Que era o quê? Era que eles se tornassem dignos do reino de Deus. Então, o seu sofrimento é para que você se torne digno do reino. Não é para que você alcance o reino, mas é para que você se torne digno dele. Porque nós alcançamos o reino pela graça de Deus. O sacrifício Deus já fez. Só que o sofrimento tem esse propósito na nossa vida. Nos refinar, nos amadurecer, nos tornar dignos de Deus, do reino. E muitas pessoas morreram para se tornar digno do reino. A história do cristianismo é uma história que foi escrita com sangue. Não é uma história que foi escrita com sabor de mel. Não é uma história de tudo vai dar certo na sua vida. Não é uma história de quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Os cristãos muitas vezes estiveram no palco, sim. Eles estiveram em lugar de proeminência, onde todo mundo via. Mas não via eles sendo exaltados. Via eles sendo mortos nas arenas, sendo comidos por bestas e por leões. Esse era o palco dos cristãos. Era assim que eles eram glorificados. Era assim que as pessoas viam os cristãos. Nero foi imperador que ele foi tão cruel que havia naquela época, as pessoas diziam que os cristãos eram a luz do mundo. Sabe o que Nero fez? Matou cristãos, empalou cristãos, jogou piche neles e ateou fogo neles. O que iluminava a cidade de Roma, na época de Nero, eram cristãos, queimando. Será que essa mensagem de que a vitória tem sabor de mel se aplicaria para esses cristãos que morreram nas arenas, que foram empalados, queimados e mortos, muitas vezes vivos? Queimados vivos, se aplicaria? Então, o que ele vai dizer? Em sua justiça, Deus pagará com aflição aqueles que afligem vocês. Fique tranquilo. Você não precisa sair pregando, ó, Deus vai te amassar. Cuidado, hein? Não precisa. Não é para fazer isso também. Não é para fazer isso também. Porque às vezes aquela pessoa que está se levantando contra você, Deus tem um propósito na vida dela também. Paulo consentiu na morte de muitos cristãos. A Bíblia diz que ele tinha carta para mandar prender, soltar, matar. E mesmo assim Deus chama Paulo. Agora, a Bíblia vai dizer assim, olha, versículo 7. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós. Glória a Deus. Quando? Na revelação do Senhor Jesus. Quando ele vier do céu. Então segura firme na mão de Jesus. Segura firme. Firme, bem firme. Porque o descanso vai vir. Pode demorar um pouquinho, mas o descanso vai vir. O descanso vai vir.
Ah, quem está com pressa, pode ser que vai se encontrar com o Senhor Jesus antes. Quem aguenta um pouquinho mais? O André quer ver até os 120 anos. 120, André? Por aí. Amém, glória a Deus. Então Deus concederá descanso a vocês que são afligidos. E também a nós. Quando, Paulo? Na revelação do Senhor Jesus. Quando, Paulo? Quando ele vier do céu. É aí que o nosso sofrimento vai ter fim. E ele diz assim: virá com seus anjos poderosos em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer as boas novas do nosso Senhor Jesus. Ou seja, enquanto a igreja será consolada e estará em alívio eterno, aqueles que se opõem a Deus e à mensagem de Cristo e à igreja estarão em tormento eterno. Porque, imagina o seguinte, aqui ele fala do fogo. O fogo, o mesmo fogo que refina o ouro, é o mesmo fogo que queima a palha. O mesmo fogo que traz pureza para um elemento, traz destruição para o outro. O mesmo anjo que traz o fogo para purificar a igreja, é o mesmo anjo que traz o fogo para destruir os ímpios. E ele vai dizer, eles serão punidos em destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e seu glorioso poder. Sabe qual que é a maior punição? A maior punição para o não crente não é o inferno. Não é o lago de fogo e enxofre. Não é ser atormentado. É estar afastado permanentemente, para sempre, da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Essa é a nossa maior recompensa. Nossa maior recompensa não é não sentir mais dor, não é não mais ter tristeza, não é não mais sofrer, não é não mais chorar, não é não mais ser afligido, é estar na presença de Deus e do seu glorioso poder. Essa é a nossa maior recompensa e a maior aflição dos não crentes. No dia em que ele vier, receberá a glória do seu povo, santo e louvores de todos que creem. E isso inclui vocês, pois creram naquilo que lhe dissemos a respeito deles. Ou seja, a salvação é para aquele que crê em Cristo, o seu povo santo, que louvam e engrandecem o nome santo dele. E isso inclui todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai finalizar o versículo 11 dizendo que continua orando pelos Tessalonicenses, assim continuamos a orar por vocês, pedindo a nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas e a fé, que a fé os motiva a fazer. Ou seja, o que ele está dizendo? Que ele continua a orar pelos Tessalonicenses, pedindo a Deus que capacite eles a ter uma vida digna, porque em nós não há justiça. A gente não tem como ter uma vida digna se não for por intervenção do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus quem nos ajuda. Acho que teve um PG que foi falado, o nosso irmão falou sexta-feira, né? Que estava falando das pessoas que estavam ali. Quantas pessoas se sentiam prontas, preparadas e convictas que eram salvas e se Jesus voltasse estariam salvas? Quantas? Aí muita gente disse que não estava ali preparado ou que não tinha convicção da sua salvação, porque podia ser que em algum momento, antes da volta de Jesus, cometessem algum pecado. O que ele está dizendo? Ele fala que quem capacita a ter uma vida digna do chamado de Deus, ou seja, o que é ter uma vida digna do chamado de Deus? Imagina que ter uma vida digna do chamado de Deus é ter uma vida que seja equivalente àquilo que você diz crer. A pessoa pode dizer, eu posso dizer, crer em uma coisa, mas o que vai dar testemunho daquilo que eu creio é aquilo que eu faço. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais específica. Eu posso dizer que eu sou vegano. Eu posso dizer que eu sou vegano. Mas se vocês olharem para mim, imagina quantos pés de alface eu teria que comer para poder ter essa bela forma. Tem um influencer aí
que ele é bem pesado. Não vou falar quem é para não, né, não expor, mas vocês sabem quem que é, né? O da moto. Ele fala, eu não como muito. Aí o amigo dele falou, gordão. Pô, pelo amor de Deus, gordão. Pô, gordão. Não mente não, cara. Porra, a mesma coisa se eu conhecer um policial. Se ele pratica atos injustos, ele não tem uma vida digna daquilo que é a função dele. Uma pessoa que ela não pratica aquilo que seria a função dela, como Paulo está dizendo assim, olha, que Deus os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar as coisas boas que a fé os motiva a fazer. Ou seja, o que isso significa? Que muitas vezes a gente ouve falar, por exemplo, que alguém chega para uma pessoa e fala assim, mas você não é crente? Isso é pesado, hein? Mas você não vai na igreja? Mas você não é cristão? Por quê? Para aquela pessoa que está vendo, aquela pessoa não tem uma vida digna do chamado dela. Ou seja, ela pode até ser, mas aquela vida que ela está levando não é digna do chamado dela. E o que ela precisa fazer? Pedir ajuda de Deus, o Espírito Santo, que lhes dê, que capacite a ter uma vida digna do seu chamado. Ou seja, você não tem um chamado? Você precisa ter uma vida digna com o seu chamado. Quem que vai te ajudar a fazer isso? Pastor, eu não consigo vencer a pornografia. Pastor, eu não consigo me libertar da mentira. Pastor, eu não consigo me libertar do lucro desonesto. Pastor, eu não consigo me libertar da pornografia. Pastor, eu não consigo me libertar do engano. Ou qualquer outro pecado. Paulo diz, continuamos a orar por vocês, pedindo ao nosso Deus que os capacite a ter uma vida digna de seu chamado e lhes dê poder para realizar coisas boas que a fé os motiva a fazer. Quem vai fazer isso? Deus, através do Espírito Santo. Qual que é o resultado disso? Então, o nome de nosso Senhor Jesus será honrado em vocês, e vocês serão honrados com Ele. Tudo isso é possível pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Está difícil para você viver uma vida digna, viver uma vida irrepreensível, viver uma vida com boas coisas que a fé os motiva a fazer? É o Espírito Santo que vai agir na vida de vocês. Então, a gente tem que orar para que o Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, da justiça e do juízo vindouro, possa também nos ajudar a fazer coisas boas. Porque naquele dia que eu pratiquei aquele ato de injustiça, na minha cabeça, na minha consciência, eu estava fazendo a coisa certa. Mas o Espírito Santo me mostrou que até quando eu tentava ser justo, eu pecava. E aí o André trouxe uma frase para a gente, que quem foi que falou essa frase, André? A frase é a seguinte, o André vai lembrar. Nós seríamos muito melhores se não tentássemos ser tão bons. Freud. Nós seríamos muito melhores se não tentássemos ser tão bons. Eu, naquela hora, estava tentando ser muito bom. E aquilo me trazia um prazer, uma satisfação de falar para o cara que o cara estava me enganando, que o cara estava errado, que isso, que aquilo outro. E quando eu percebi que, na verdade, aquilo que estava diante de mim não era uma justiça, era um pecado, eu me senti a pior pessoa do mundo. A pior pessoa do mundo. E não havia nada que eu falasse, que eu fizesse, o tanto que eu me humilhasse, que me fizesse sentir melhor por causa daquela minha atitude. Porque Deus mostrou a natureza do meu pecado. Eu tentando ser bom, eu me tornei mal. O que significa isso? Que até quando a gente tenta ser bom, a gente falha. Quem que vai nos ajudar a fazer coisas boas e praticar boas obras, a viver uma vida digna do chamado de Deus? O próprio Deus. É Ele quem nos limpa, é Ele quem nos sara, é Ele quem nos santifica, é Ele quem nos renova,
É Ele quem nos traz essa percepção, essa consciência de qual é o nosso pecado. Porque aquele pecado não era um pecado novo, mas eu conheci ele aquele dia. Aquele pecado sempre esteve lá. Sempre esteve. É isso que é o Evangelho. A gente vai caminhando mais em direção a Deus, ao invés da gente achar que a gente está mais limpo, a gente vê o quão sujo a gente é. É como se você pegasse uma luz e você... Imagina o seguinte, se a igreja estivesse suja e a luz apagada, o que acontece? A igreja suja e a luz apagada, o que acontece? Dá para ver a sujeira? E se acender a lanterna do celular, dá para ver? Dá. Mas dá para ver toda a sujeira? Não. E se eu acender uma luz aqui, dá para ver? Dá. Mas tem mais sujeira? E se eu acender todas as luzes, dá para ver melhor? Dá. Eu posso limpar a igreja continuar suja? Posso. Se eu pegar uma luz de luminescência, uma luz de roxa, aquela que mostra mancha, sujeira, vai mostrar mais coisa? Vai. Quanto mais recursos eu utilizar, mais luz eu jogar, mais defeitos eu vou ver. A nossa vida é assim. Jesus, ele projeta essa luz em nós e nos mostra a nossa sujeira. A gente é limpo. Nós somos limpos. Pela palavra, pelo Espírito Santo. De repente a gente fala, agora a gente está limpo. Aí, mais luz. Vai mostrar o quê? Mais sujeira. Então, quem vai nos capacitar a viver uma vida digna da fé que nós temos é o Espírito Santo de Deus. Eu queria poder, no dia do meu funeral, ouvir os meus filhos falarem isso. Mas eu tenho certeza que eu não vou ouvir. Certeza, certeza absoluta. Que foi o que a filha do Russell Shedd falou na morte dele. A filha do Russell Shedd foi um dos maiores pregadores que a gente teve no Brasil. Ele era americano, se não me engano, inglês, americano. E ele foi um dos maiores missionários que houve no Brasil, um grande pregador, tradutor de Bíblia, um homem que a terra não era digno de tê-la. No funeral dele, a filha dele chegou e falou assim, certamente o papai pecava. O papai certamente era um pecador. Mas eu nunca vi o papai pecar. Os meus filhos já me viram pecar muitas e muitas vezes. Mas enquanto eu viver, eu vou buscar essa santificação em Cristo, com a ajuda dele, do Espírito Santo. Para que talvez, no meu funeral, meus filhos possam dizer, pelo menos, nos últimos anos da vida do meu pai, eu não vi o meu pai pecar. Porque hoje eu não passo de um pecador, falho, miserável que sou. E eu dependo da graça de Deus que me ajude a vencer as minhas lutas, a vencer as minhas fraquezas, a vencer os meus pecados. Como o apóstolo Paulo falou, se Deus não agir na nossa vida, não há justiça nenhuma em nós. Amém? Que Deus possa falar mais aos nossos corações. Pastor André.